Pessoal, boa noite. Então vamos a um novo hangout do M30, um grupo de filiados do Novo que tem posições conservadoras. Nós vamos fazer uma discussão hoje sobre o filme Unplanned, um filme que causou grande surpresa nos Estados Unidos pela sua grande procura. Foi uma surpresa geral, um filme com esse tema ter uma grande procura como essa. E quando tem um filme que tem um grande sucesso como esse, teve entre as 5 primeiras bilheterias e está se mantendo há várias semanas entre as 10. A gente não imagina que esse filme foi de difícil execução. Ele foi um filme que foi boicotado, né? Ele foi difícil de fazer porque ele trata de um tema sensível. Mas o que que é um tema sensível? O que que é um tema sensível? Na verdade, nada mais é do que a defesa da vida. Então, nós vamos discutir hoje sobre o Unplanned. Temos aqui dois grandes debatedores, Guilherme Azevedo, que ele é economista, ensaísta e é um cofundador do M30. Temos aqui também nosso correspondente internacional, o coronel Gerson Gomes, do Exército Brasileiro, atualmente na reserva, e também atualmente morando nos Estados Unidos e participa do Partido Novo desde 2015. Então, vamos fazer primeiro uma primeira, né, apresentação sobre o problema em si, né, sobre, afinal de contas, quem é Abby Johnson e o que, que é a Planned Parenthood. Vou perguntar para o Guilherme Azevedo. Bom, boa noite. Boa noite, Abenô. Boa noite, Gerson. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que nós do M30 tivemos a honra de ser os primeiros a, pelo menos que se tem notícia, legendar esse filme, botar legendas em português aqui no Brasil. Nós colocamos dia 3 de abril e o pessoal do Tradutores de Direita colocou dia 9 de abril, então a gente saiu na frente aí. É um prazer estar dando essa notícia aqui já em primeira mão. E, bom, no que diz respeito a Planned Parenthood, a gente ela já tem mais de 100 anos de existência, tá? Ela foi fundada em 1916 por Margaret Sanger, é um ícone do movimento feminista americano, né? E começou como um centro de informações e consultas sobre sexualidade, contracepção, especificamente lá no Brooklyn, né, nos Estados Unidos, e hoje é responsável por mais da metade dos abortos legais que são feitos nos Estados Unidos, né, segundo o relatório da própria organização de 2015 e 2016. É bom falar que nos Estados Unidos teve uma decisão da Suprema Corte em 1973, no caso Roe v. Wade, que incluiu a 14ª emenda constitucional, tornando legal, né, o aborto nos Estados Unidos. Dependendo de estado para estado, costuma ter mais restrições, né, e outros estados já menos e tal, mas isso é uma discussão frequente. Depois o Gerson vai poder falar um pouco mais sobre isso, já que ele está lá, né, vivendo isso no dia a dia e mais próximo dessas notícias, né. Hoje a Planned Parenthood, ela no próprio site dela, né, ela se designa lá como a provedora de serviços de saúde, uma parceira internacional que ajuda organizações semelhantes no mundo inteiro, né, oferece cuidados para a saúde reprodutiva, educação sexual, serviços de informação para milhões de mulheres, homens e jovens no mundo todo. Cada ano, mais de 1 milhão, e que isso tudo no site dela, tá? Cada ano, mais de 1,5 milhão de jovens e adultos participam dos programas educacionais que a organização provê. De acordo com ela, 1 em cada 5 mulheres americanas escolheu a Planned Parenthood como prestadora de cuidados de saúde, pelo menos uma vez na vida. Eles têm 56 entidades afiliadas a nível nacional, operam mais de 600 centros de saúde, ou seja, é uma gigante, né? Procurando prevenir gravidez não planejada, né, que é como eles chamam, faz testes para doenças sexualmente transmissíveis, enfim. Eles atuam, né, de acordo com eles, em universidades, atuam online, atuam em tribunais, comunidades, na mídia, no Congresso, em instituições religiosas, até mesmo na Suprema Corte. Enfim, eles têm realmente, é uma organização muito bem estruturada, preparada, politizada, né? De acordo com eles, eles têm mais de 4 milhões de ativistas, defensores, de acordo com defensores e benfeitores em todo o país, né?
trabalha com parceiros na África, na América Latina, ou seja, eles têm também gente aqui no Brasil, né, para poder conseguir, de acordo com eles, aumentar o acesso à saúde, educação, né, sexual. O relatório deles, eu achei interessante, eu baixei o relatório deles de 2016, 2017, e consta lá o número de abortos que eles proveram, né? 321.384 abortos. O relatório, a data dele lá é entre 1º de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016. E o relatório anterior, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, 328.348 abortos no relatório do ano anterior. Então, tem ficado nessa média, né? E a receita da organização, 37% da receita vem de subsídios do governo, 36% de contribuições privadas, fundações, corporações. Eles dizem que tem 1.400.000 contribuintes individuais, 22% da receita vem de organizações não governamentais, né, serviços de saúde que eles prestam, e eles é uma entidade não sem fins lucrativos, né? Então eles prestam serviços a preços acessíveis, como eles dizem. Então 22% da receita deles é desse tipo de serviço que é prestado a preços acessíveis, e 5% que eles mencionam outras receitas. E a destinação, 60% é para serviços médicos, ou seja, para poder, enfim, dentre os quais está lá esses procedimentos de aborto, né? E a Abby Johnson, ela trabalhou na Planned Parenthood foi diretora, chegou a ser diretora lá, trabalhou durante 8 anos, até que um dia ela precisou participar de um procedimento de aborto via ultrassom, né? E daí aquela experiência mudou a vida dela, ela saiu da empresa, virou uma ativista pró-vida, né? E hoje ela é bem atuante, tem uma própria organização que recebe as pessoas que, enfim, trabalharam lá, ajuda as pessoas, e muitas pessoas já saíram de lá depois do filme, né? Isso aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, acho que para essa primeira intervenção, basicamente é isso que eu tenho para falar. Passo aí a palavra para vocês. Beleza, valeu. Muito obrigado. Gerson, então foi muito interessante, né? Porque a gente tem alguns grupos em comum, e aí você relatou sua experiência, né? Aí nos Estados Unidos acontecendo então o furacão. Conta pra gente aí como que foi o lançamento do filme, que a sua experiência pessoal, o que foi que aconteceu? Então, eu decidi ir ao cinema semana passada, né, com a minha esposa, e já tinha visto a propaganda do filme, mas ela não está sendo feita uma divulgação massiva. E eu, por um acaso, ouvi numa rádio. E numa rádio também, porque era uma rádio com programas evangélicos ou músicas evangélicas, e lá no meio eu ouvi. E eu comentei com a minha esposa e falei assim, poxa, a gente podia ver esse filme, esse é um tema muito sensível para ela. E eu falei assim, então vamos. Mas como não havia muita divulgação, eu achei que o filme... Eu já sabia que o filme estava sendo meio boicotado pela própria mídia e pelos críticos de cinema e tal. Então eu falei assim, vamos tranquilos. Então eu não comprei pela internet. Cheguei meia hora antes no cinema, numa sala aqui em Boca Raton, mesmo onde eu moro, e quando cheguei lá estava sold out, ou seja, estava lotado, não tinha vaga. Eu achei estranho aquilo, e quando eu fui conversar, eu percebi com o pessoal ali no cinema que havia uma demanda muito grande. Eu peguei o celular para não perder a noite ali, porque minha mulher faz um mestrado aqui nos Estados Unidos, e é difícil a gente sair para ir ao cinema, né? Ela está sempre com muito trabalho da faculdade. E eu falei, poxa, não vamos perder essa oportunidade. E eu saí procurando pelo celular, achei uma sala em outra cidade, né? Com a ressalva de que aqui na Flórida, outra cidade é o que seria em outro bairro, né? Nas cidades do Brasil. Então eu me desloquei ali por 15 minutos, eu estava em outra cidade, achei uma outra sala e conseguimos assistir. E, basicamente, o filme é muito impactante, embora seja uma produção simplória. Em termos assim de produção cinematográfica, de efeitos, não é nada mais do que aqueles filmes
que a gente pode rotular como filmes evangélicos, que já vinham naquela linha do Fireproof, que no Brasil foi A Prova de Fogo, ou do outro, aquele War Room, que já está no 2, que no Brasil acho que foi Quarto de Guerra, que são filmes que contam relacionamentos conjugais falidos e que, de repente, são restaurados pela fé e tal. Então, é nessa mesma linha. Inclusive, as produtoras, eu creio que são semelhantes, ou se não for até a mesma produtora, que também fez aquele God's Dead 1 e 2, Deus Não Está Morto, aqueles debates. Né? Ou seja, essa linha de filme, eu olhei assim, em termos de qualidade do filme e de roteiro, é exatamente igual. Então, por que houve esse impacto todo? Então, a gente pode ir debatendo, mas o Guilherme já tocou em alguns pontos, mas basicamente o filme tem duas diferenças que fizeram ter toda essa reverberação que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. A primeira, o Guilherme já deu um toque, é que o filme começa, e eu não gosto de contar o filme, né, porque ele vai passar aí no Brasil, ainda não sei quando, mas se Deus quiser deve passar aí, mas não vou contar o filme, mas isso está no trailer, que ele começa o filme, na verdade, com essa experiência dela sendo chamada para auxiliar um procedimento e ela opera o ultrassom e ela vê o médico utilizando a cânula de extração, arrancando um braço do feto e depois o feto se contorcendo e tentando fugir da cânula. E ela percebeu que todo um protocolo que ela repetia exaustivamente para convencer as pessoas a abortarem, o trabalho dela na clínica, era um protocolo mentiroso, porque ela dizia que até 7 meses ou até 28 semanas o feto não tem sensação de dor. E ela percebeu nas imagens ali que eles foram arrancando os pedaços, né? Arrancam um braço, uma perna, e aquilo é sugado por um aparelho, e ela participou daquilo e saiu dali chocada, e como o Guilherme falou, houve uma inflexão na vida dela radical, e o filme aí volta no tempo e mostra como ela se envolveu no ativismo da Planned Parenthood, como que ela foi cooptada e depois ela se transformou uma diretora. E o outro momento assim que é chocante do filme, não para o telespectador, mas aí para as organizações pró-aborto nos Estados Unidos, é que ela mostra no filme que ela entrou num choque entre ela mesma, na lógica pessoal que ela construiu, quando ela recebe um prêmio por ter sido um destaque do ano de 2008, e nesse contexto do prêmio, a supervisora a chama e diz que ela deveria dobrar o número de abortos para o ano seguinte, como um alvo, né? E ela entra em parafuso, que ela fala, peraí, mas o nosso objetivo não é justamente educar melhor as adolescentes, promover um melhor entendimento do planejamento familiar? Então, os abortos devem estar decaindo e não aumentando, porque se o nosso objetivo é um planejamento familiar, como é o nome da organização, não faz sentido a gente dobrar o número de abortos. E aí a supervisora dela fala, você tá louca? O que sustenta a gente, o que paga o seu salário é exatamente os procedimentos de aborto. Então aí ela começa a se questionar, mas essa denúncia que ela faz no filme é que choca, porque ela, da mesma forma que ela mostra um aborto, que é uma coisa que as pessoas não querem ver, da mesma forma ela coloca que aquela organização sem fins lucrativos, como o Guilherme falou, a non-profit, ela, na realidade, ela carrega da parte do staff, dos médicos, enfermeiros e da equipe toda que trabalha, é um business, é um negócio que é carreado, que o carro-chefe deles é o aborto. E depois, aí, no decorrer da conversa, eu posso compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive aqui. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante que você colocou, porque a experiência dela mostra, inclusive, uma das coisas que eu acho que é um dos motivos pelo qual não as pessoas estão assistindo e está tendo audiência gigante, mas as produtoras em si boicotaram o filme. E também as empresas que fornecem a trilha sonora também boicotaram o filme, então foi difícil de fazer. Mas por que então que essas pessoas querem boicotar? Por que algumas pessoas que trabalham a favor do aborto querem boicotar o filme? Justamente, eu entendo que é por isso, que é porque mostra a realidade como ela é. Você sai do discurso da ideia
e ver a coisa acontecendo. Então, aí talvez algumas pessoas eventualmente podem mudar de ideia, que é o que eles não querem. Mas essa questão de pessoas que fazem discurso de ódio, ou seja, você não pode colocar tal filme, sendo que o filme, na verdade, é pró-vida, eles já estão acostumados a fazer isso. Então a gente tem, eu vou pedir agora para o Guilherme, se ele puder comentar, a gente teve aqui problemas no Brasil também. Eu acho que esse é um problema a nível mundial. Aqui o filme do Olavo de Carvalho, ele foi boicotado em diversas universidades, pessoas faziam manifestações para que não se passasse o filme. Uma empresa de cinema aqui no Brasil, recentemente, a gente falando do filme 1964, uma empresa se recusou a passar o filme. Então, eu entendo que aqui no Brasil é inclusive pior, porque aí pelo menos as pessoas puderam assistir o filme. Aqui foi mais complexo. Guilherme, se você puder comentar o assunto para a gente. Sim, com prazer. Esse ponto, inclusive a gente atualmente está passando, de certo modo, né, por um período muito tenso aqui no Brasil, no que diz respeito aos ataques à liberdade de expressão, né? E que não vou fugir do tema aqui, mas as pessoas que estão assistindo sabem exatamente do que a gente está falando. A questão que eu vejo por trás desse movimento de boicote, ou muitas vezes até a gente pode chamar de censura, né? Porque existem vários tipos de censura, na minha opinião é o seguinte: a esquerda de modo geral, não só no Brasil, no mundo inteiro, ela se acha como se fosse proprietária dos direitos autorais referentes à interpretação da história. Então, ela acha que só ela pode contar, né, o que aconteceu, como aconteceu, de acordo com o ponto de vista progressista, né? Então, qualquer avanço que se tenha, no sentido de se produzir documentários, filmes, livros, qualquer tipo de coisa ligada à cultura, né? E cuja mensagem venha destoar um pouco desse script narrativo progressista, né? Ele vai ser atacado. E vai ser atacado de forma contundente, porque a esquerda, hoje, ela domina, na verdade, há algumas décadas já, de forma hegemônica, os principais veículos, né, de informação, né? A gente tem ativistas progressistas em jornais, revistas, nas universidades, fazendo pressão, inclusive, em empresas de cinema, como a gente viu recentemente, em editoras, e até mesmo nas grandes redes sociais, né? O próprio filme Unplanned teve algumas questões de página sendo tirada do ar, a descrição do filme como propaganda, o que é extremamente pejorativo nos Estados Unidos, né? E qual é o objetivo da esquerda com isso? É pura birra? Não, ela sabe que a história que se conta é o que define o que se pensa. Se você é quem conta a história, as pessoas, se só tiverem acesso àquela versão, aquilo ali vai moldar o pensamento das pessoas. Então, vai moldar o presente e vai moldar o futuro. Isso é estratégia de guerra cultural. E muitas pessoas não se tocam disso, né? Então, só passando, assim, alguns exemplos que a gente teve no Brasil, como você perguntou, Agenor. A gente teve, por exemplo, em 2009, o filme do Lula, Lula, Filho do Brasil, né? Foi a produção mais cara do cinema brasileiro até aquela época. Custou 17 milhões de reais. Aí algumas pessoas podem falar, pô, teve dinheiro público? Não teve dinheiro público. Não teve dinheiro público diretamente. Quem foi que bancou aquele filme? Odebrecht, Camargo Correia e OAS. Quer dizer, lá em 2009, né, a Lava Jato ainda nem tinha sido deflagrada, a gente já estava aí com o dinheiro dos pagadores de impostos, o dinheiro dos trabalhadores, que ia para essas empresas, né, para fazer todas as maracutadas que a gente sabe que aconteceu, e voltando para poder financiar o filme do Lula, contando a história dele da forma mais linda possível. Alguns anos depois, em 2017, como você mesmo mencionou, tivemos o Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, contando, de certo modo, um documentário, né, com entrevistas com ele, né, contando um pouco da história dele, lá nos Estados Unidos, até as entrevistas. O filme custou 315 mil reais, 315 mil reais, que veio com doações, né, financiamento coletivo, sem financiamento público. Inclusive, o diretor, o Josias Teófilo, ele fez questão, o cineasta, fez questão que fosse assim, né? E, como você mesmo mencionou, teve
protestos de universidades, teve atos, inclusive, de violência para tentar impedir que o filme fosse passado, né? Voltando mais uma vez no meu argumento inicial, eles não querem que a história seja contada de outra forma. Eles não querem ouvir um outro ponto de vista. 2018, a gente teve o filme da Dilma, o chamado O Processo, que é um documentário que foi dirigido ali para contar os bastidores do impeachment da presidente. Na estreia mundial, em fevereiro de 2018, no Festival de Berlim, foi aplaudido, foi passado no Festival de Berlim e aplaudido de pé, com um grito de bravo e fora Temer. Ou seja, é completamente desproporcional a diferença, né? Agora, mais recentemente, 2019, esse ano, a gente teve o quê? Marighella, Wagner Moura. Foi baseado na biografia do Marighella, né? E o Wagner Moura passou o Marighella, né, que era um guerrilheiro, um terrorista, né, como um herói, né? Ele foi passado como se fosse um herói nacional, um herói que lutava pela liberdade. Ou seja, é a visão de mundo da esquerda sendo passada. Aí o que aconteceu? O filme, antes mesmo de estrear, começou a ter um monte de avaliação negativa, não sei se vocês souberam disso, no site do IMD. Aí o que foi a resposta? O IMD foi lá e desativou as avaliações na página, porque disse que era robôs. Entendeu? Tinham mais de 15 mil avaliações, foi desativado. Né? Aí teve também, agora em 2019, o 1964, né? Aqui no Brasil, sobre Entre Armas e Livros, né? Do Brasil Paralelo, produzido pelo Brasil Paralelo. Aí o que acontece? Antes do filme ser lançado, vem o jornal O Globo, produz uma matéria extensa, fazendo vários comentários a respeito de uma reportagem, né? Tentando desacreditar o filme, né? Cheio de termos vagos, de expressões dúbias, né? E a rede Cinemark passou o filme na estreia em alguns lugares. Aqui no Rio a gente nem conseguiu assistir. As pessoas compraram ingresso, a gente lotou lá o cinema e o filme não rodou por algum motivo. O pessoal lá da produção disse que por problemas técnicos eles tentaram desde de manhã e já era 9 horas da noite, o filme estava marcado para as 8, às 9 ainda não tinha começado. Aí eles pediram desculpas, devolveram o dinheiro. E aí a direção do Cinemark no dia seguinte soltou aquela nota dizendo que não ia mais, ele iria comercializar o filme, desistiu de comercializar porque não se envolvia em questões político-partidárias, enfim, aquela justificativa que foi digna de risos, né? Mas aí a direção do Brasil Paralelo resolveu o quê? Determinou a disponibilização no YouTube. Em 24 horas, mais de 2 milhões de visualizações. Ou seja, esse tipo de conduta, né, do mainstream, enfim, que é predominantemente esquerdista, né, eles desconsideram, inclusive, uma teoria recente que eu gostaria de citar aqui, né, de Nassim Taleb, né, da antifragilidade, as coisas que se beneficiam do caos, né. O que é uma ideia antifrágil? É que existem as coisas frágeis que se quebram fácil quando atacadas, as coisas que são robustas, que são resistentes a ataques, e o oposto do frágil, que não é o robusto, né? Que não é que tem robustez, e sim que é antifrágil, ou seja, que se beneficia dos ataques. Como uma analogia, né? A hidra de Lerna, né? Você corta uma cabeça, nascem duas. Isso é um exemplo de algo antifrágil. E algo que também é antifrágil, inclusive apontado por Nassim Taleb, são as ideias. As ideias são antifrágeis. Se você começa a bater demais numa ideia, começa a bater demais em informações, né, você acaba atraindo a atenção das pessoas para aquilo. Foi o que aconteceu com o filme 1964. Foi o que aconteceu com Unplanned. E o que vai continuar acontecendo. Porque as pessoas, elas vão se interessar sempre que tiver esse tipo de movimento
de boicote, né? Uma censura branca, digamos assim, dos detentores de quem influencia a mídia e todas as instituições ligadas à cultura, né? Acho que seria essa a intervenção que eu gostaria de fazer para esse ponto em específico. Então, obviamente que a gente não quer dar spoiler, né? Mas aproveitando aí que o Gerson assistiu o filme, conta pra gente se você achou que eles entraram na parte filosófica a respeito da questão do aborto, ou se foi só visceral mesmo, contando a história e as pessoas tendo as impressões. Claro que, assim, né? Sem... Aí você diz. Não, o Guilherme ele falou uma coisa assim que corresponde bem ao que eu percebi. O filme, na realidade, ele está sendo injustiçado aqui ao ser rotulado como propaganda, né? Propaganda, para quem está nos ouvindo e não sabe, essa palavra em inglês ela não tem a mesma conotação do português, né? Então, não tem, propaganda não tem a ver aqui nos Estados Unidos com a nossa noção de marketing, de publicidade. Propaganda é associada a Goebbels, ao nazismo. Quando se fala a palavra... Inclusive, se escreve igual, é propaganda. Mas quando você fala propaganda aqui, a pessoa interpreta uma manipulação da informação com uma finalidade política e ainda assim com uma finalidade de operação psicológica. Então, é tido assim como um artifício, um ardil baixo. Então, é interessante que houve, como o Guilherme falou, vários sites que, inclusive, caíram ou tiravam as publicações que eram feitas, dizendo que era um grupo fazendo uma propaganda. Bom, o que eu vi do filme? Absolutamente nada disso. É uma grande injustiça, porque o filme, em nenhum momento, ele traz ao debate nada das convicções que já existem nos grupos estabelecidos aqui nos Estados Unidos. Não é um filme que chama para um debate de ideias. Pelo contrário, o que existe, e eu acho que isso é que choca as pessoas que veem o filme, é o relato pessoal da Abby Johnson, mas só que ela, como hoje é uma grande ativista e já foi processada, já teve vários embates jurídicos, então é alguém que se conhece bastante aqui nos Estados Unidos, já escreveu um livro, que inclusive é o mesmo título, né, Unplanned. Então, ela é uma pessoa que tem visibilidade. Essa visibilidade, quem deu, na verdade, foi a própria Planned Parenthood, que, quando a processou, ela acabou aparecendo em várias redes de televisão. Agora, o que realmente faz esse filme reverberar tanto? É o fato de uma conjugação de fatores com a presença do Trump. As pessoas, às vezes, não sabem a história do movimento. Então, se esse filme tivesse sido lançado no governo Obama, por exemplo, eles iam utilizar a mesma estratégia que sempre usaram, que é simplesmente não dar visibilidade, não abrir o debate, não dar bola. Ia ser mais um filme religioso, alguma coisa assim. Mas o que aconteceu nesse momento? Existe uma legislação aqui nos Estados Unidos, o Guilherme falou que uma grande parte do financiamento vem de verbas governamentais, verbas federais. Mas isso, neste momento que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos, eles estão passando por uma grande dificuldade, porque existe uma legislação que foi inaugurada pelo Reagan e que ela tomou o nome de Política da Cidade do México, mas porque havia uma conferência da ONU na Cidade do México naquele ano, e o Reagan, em 84, ele estabeleceu que nenhuma organização sem fim lucrativo que estivesse operando aborto, ou promovendo o aborto, ou até mesmo orientando para o aborto, essas organizações nos Estados Unidos e no mundo todo não poderiam receber verbas federais. Essa lei ela vigorou até o governo Clinton. Quando chegou no Clinton, ele pegou e aboliu essa legislação federal e depois, quando veio o governo Bush, ele reeditou. E aí, quando veio o governo Obama, ele aboliu de novo. E agora o Trump, em 2017,
ele reeditou, deu um outro nome, ele botou Protecting Life Global Health. Mas é a mesma coisa, é a mesma legislação, ele fez um histórico e ele coloca da seguinte forma: se você quer receber recursos do pagador de impostos que não apoia o aborto, não pode esse mesmo recurso apoiar uma organização que apoia o aborto. Então, esse é o raciocínio. E, nesse momento agora, para piorar, ou vamos dizer assim, para dar mais tempero ao debate, o Trump está impulsionando o Senado para votar uma legislação e que os democratas estão obstaculizando já há algum tempo, que é uma legislação tentando autorizar que os fetos que sofram o processo de aborto, mas saiam vivos do processo, eles recebam os cuidados de primeiros socorros e os cuidados de vida. E existem 2 estados que já se posicionaram nesse sentido e dizem que o que acontece naquele momento do aborto, da operação, do procedimento, é considerado ainda o procedimento que está na mão do médico, a autorização para que ele mate a criança, mesmo já tendo nascido com vida, porque se considera dentro do procedimento. E existem grupos que estão lutando contra isso. E o Trump está tentando adotar uma legislação para particularmente acima dos 7 meses, porque aqui há uma controvérsia em relação a 24 semanas, 28 semanas. Aqui na Flórida, por exemplo, você pode fazer um aborto em qualquer clínica particular, onde você quiser, ou na própria Planned Parenthood, até 24 semanas. Você tem muita tranquilidade de fazer isso. Mas tem estados que não têm essa limitação. Você pode estar com 7 meses que você consegue. Então, esse momento político que está sendo vivido aqui nos Estados Unidos é que eu acho que meio que catapultou o debate, porque ele está envolvido também com a exploração que o Trump está fazendo. Ele, esse ano, inclusive, tocou nesse assunto no State of the Union, no discurso dele no Congresso. Então, ou seja, o momento é que eu acho que fez com que o filme também tivesse essa reverberação, né? Só fazer uma parte, para quem talvez não está bem habituado com a questão do aborto, tem mais, só complementando o que você falou, tem mais de um jeito de fazer. Um deles é com aspiração, que é o que foi relatado no filme. Outro jeito é colocar uma solução salina. Pega um tubo lá com água e sal, coloca via vaginal, e aí o próprio útero expulsa o bebê como um todo. É por isso que eventualmente ele pode sobreviver. E aí hoje, então, se o bebê sobrevive, você faz o quê? Vai lá e torce o pescoço? Então é disso aí que você estava discutindo, né? Então tem mais de um jeito, o bebê pode eventualmente nascer vivo, e hoje está autorizado o bebê ser assassinado ali na hora, né? Então, inclusive, os minutos procedimentos depois, vamos dizer normais... assim, né? Na verdade já estava sendo assassinado. Exato, porque os procedimentos normais são assim, até 10 semanas aqui nos Estados Unidos, até 10, alguns lugares até 12 semanas, você faz o aborto com uma pílula. E, inclusive, aparece no filme algumas meninas fazendo esse tipo de procedimento. E a própria Abby Johnson, quando o filme mostra, não vou dar os detalhes aqui para não adiantar, mas ela teve uma experiência própria com esse tipo de medicamento. E ela vê as meninas usando isso até 10, 12 semanas. Depois disso, aí entra no processo de aborto, mas só que esse procedimento com o ultrassom que ela participou, ele não é só mais sofisticado, ele é mais rápido, ele permite que eles querem chegar no objetivo, segundo ela colocou, do protocolo da Planned Parenthood, a menina ficar na mesa de procedimento 5 minutos. Então, eles querem que você consiga, no mesmo dia, fazer muitos abortos. E a ideia é cada estado tem conseguido desviar da legislação que o Guilherme falou, que foi aprovada em 73, colocando algumas restrições. Então, por exemplo, tem estado que diz o seguinte: se você usar ultrassom, você tem que mostrar a imagem para a mulher. Tem outro estado que diz: se você tiver acima de tantas semanas, você não pode fazer o aborto. Tem estados que dizem que você pode fazer a qualquer momento. Tem estados que colocam uma série de restrições que os pais têm que assinar até 18 anos, mas acima de 18 anos você tem que passar por uma orientação tentando te convencer contra. Então, cada estado vai fazendo. E para ter uma ideia, como a lei é federal
Existem muitos estados hoje aqui nos Estados Unidos já, muitos não, mas uma quantidade boa, que como é que ele fez para dizer que proibiu o aborto no seu estado? Ele diz assim, nós cumprimos a legislação federal mantendo apenas uma clínica oficialmente apta a proceder. Então, existem alguns estados que a maneira que eles fizeram de boicotar ou de bypassar a lei federal foi dizer o seguinte, não, aqui no nosso estado só tem uma clínica credenciada a fazer aborto, é essa. Então, acontece muito de meninas mudarem de estado para poder fazer o aborto. Então, esse assunto é um assunto muito polêmico, as pessoas já têm as suas posições bem definidas, mas quando a gente vai para essa questão do dinheiro, é que a gente percebe. Hoje não é o nosso assunto, mas o pessoal do Novo, a grande maioria do pessoal do partido, do M30, sabe que eu estive no Haiti 2 vezes, e o Haiti, para a gente que trabalhou lá, as ONGs, essas organizações sem fins lucrativos, o Haiti é a Disneylândia das ONGs. Por quê? Porque você está 2 horas aqui da Flórida e todo mundo quer ir para lá. Só que, quando a gente percebe o dinheiro dessas organizações, você percebe que 80% fica na atividade meio e só 20% chega na ponta. É a mesma coisa que acontece com essa estrutura da Planned Parenthood que a Abby Johnson denuncia. Ela, no filme, ela não faz uma denúncia formal, mas ela conta a experiência dela pessoal do conflito que ela teve. Porque ela mostra que é um business, é um negócio. Para o pessoal que está na estrutura, aquilo ali tem toda uma pegada financeira. Ela mesma, eu já vi palestras dela que foram feitas depois desse período que ela saiu, obviamente, em que ela fala, olha, hoje eu reconheço que eu demorei tanto a sair pela questão financeira. Eu gostava do status que eu tinha, do meu trabalho, aquilo me dava um salário excelente e eu encarava aquilo como um trabalho. Então, hoje, essa organização dela, como o Guilherme falou, uma das coisas principais que faz é trazer gente que está operando nas clínicas de aborto para o mercado de trabalho e tirando essas pessoas. Ela já tirou mais de 300 pessoas da Planned Parenthood que saíram e foram acolhidos por essa organização dela. Então, existe todo um debate nesse assunto que transcende a questão moral. Ela vai também para a questão econômica e de como é a gestão dessas organizações sem fins lucrativos. Guilherme, então a gente estava conversando agora há pouco, né? Você estava dizendo, a gente estava falando sobre a questão cultural e da esquerda. O que você acha, assim, qual seria um caminho, se você acha que a cultura, alguma outra coisa, seria importante para a gente, para o futuro, né? Para ajudar a mudar um pouco a mentalidade, ou que as pessoas tenham respeito de alguns pontos em específico, como esse que a gente está falando hoje? Bom, eu acho o seguinte, a gente percebe que a hegemonia da esquerda progressista sobre o campo cultural já perdurou, enfim, durante décadas, né? Porém, o que tudo indica, né, tudo que a gente consegue perceber, a gente chegou num ponto de inflexão, tá? Eu acho que o público já vem demonstrando um certo cansaço com essa narrativa esquerdista, essa narrativa do vitimismo, né, essa narrativa do politicamente correto, entende? Acho que as eleições, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente já percebe candidatos mais à direita do espectro político vencendo as eleições. Então, eu creio que a gente chegou num ponto de inflexão, tá? E nesse sentido, a indústria do entretenimento, né, ela até pode ter militantes lá, ativistas infiltrados e até em cargos de comando, e nesse sentido, ela até pode querer continuar lacrando, mas, inevitavelmente, ela precisa lucrar. E se ela precisa lucrar, ela vai ter que observar essa inflexão, né? E eu acredito que, mais cedo ou mais tarde, o espaço para obras, filmes, livros com uma visão de mundo mais conservadora, a gente vai ganhar espaço, né? Vai surgir espaço para esse tipo de obra no mercado cultural, e eu acho que a gente, pelo menos eu, estou otimista, muito embora eu saiba que
a luta no campo cultural ela é bem mais demorada e difícil do que no campo econômico. No campo econômico é mais fácil você provar, mexe no bolso, é algo que você consegue observar de forma objetiva e clara, né? É até mesmo por isso que a gente não percebe a gente não percebe tanta divergência para aqueles que não são esquerdistas, né, que não são progressistas, no que diz respeito à questão econômica, né? Geralmente, aqueles que são considerados mais conservadores ou mais liberais ou libertários, todos eles defendem o quê? Uma maior liberdade econômica. Agora, no campo cultural, né, no campo moral, aí é que começa a ter realmente mais divergências e discussões de ponto de vista, né? Então, eu acho que a gente está num bom caminho e minha expectativa é boa. Bem, eu acho interessante também o Flávio Gordon, né, no livro dele, A Corrupção da Inteligência, colocou um ponto bem interessante que eu achei também nas palestras dele, que os conservadores, né, a direita foi perder espaço para a esquerda no campo cultural sem perceber o que estava acontecendo. Quando percebeu, já tinha sido. E agora, para recuperar esse campo, não vai ser igual. Eles vão perdendo não, cada milímetro ali vai ser uma batalha fenomenal, inclusive com tudo isso que a gente está citando aqui hoje, com boicotes, né, com todo tipo de bloqueio que fosse possível fazer. Outra coisa interessante a gente está falando, né, da Abby Johnson, nós temos o nosso próprio exemplo brasileiro, né, de Abby Johnson, que no caso é a Sarah Winter, né? Ela era de um grupo que era o FEME, ela é completamente a favor do aborto, militou por isso por anos, até que um dia ela tomou consciência, hoje é o contrário, ela é militante pró-vida, né? Então é uma coisa muito interessante, né? As pessoas podem evoluir, elas podem melhorar. Vou pedir agora, então, as considerações finais, começando pelo Gerson, né? Terminando aqui o programa, puder acrescentar alguma coisa mais para a gente. O que eu creio que a gente vai, com certeza, em eventos futuros aí debater, aquilo que o Guilherme deu uma pincelada, que é o fato de que nós mesmos no Partido Novo, no âmbito do Partido Novo, temos essas correntes, né? A corrente libertária, temos a corrente conservadora, e temos pautas convergentes e pautas divergentes. E no que diz respeito especificamente ao tema desse filme, a gente observa que existe um grupo que entende que a liberdade da pessoa que está dentro do ventre, ou seja, do não nascido, né, que se usa aqui nos Estados Unidos a expressão do unborn, mas que, ou seja, do nascituro, como a gente fala no Brasil, é um indivíduo que tem o seu direito, que deve ser preservado. Então, é uma terceira vida que está em questão, e muitas vezes essa abordagem nossa conservadora, ela divide, ela incomoda, né? Porque nós temos muitas pessoas que são a favor da liberdade do consumo de drogas, do comércio de drogas, da mesma forma a questão do aborto, e esses temas eles acabam tendo vários campos. Nós tivemos a visita agora recente, eu não sei se ela ainda está aí, eu acho que já foi embora, a Glória Álvares, que é uma libertária assim, que tem assim, um grande apreço pelo Partido Novo, e nós temos também um grande relacionamento com vários segmentos que fazem a luta contra o populismo na América Latina, mas nos temas, especificamente nesse tema do aborto, ela é clara, que ela entende que simplesmente não deva ter o dinheiro do Estado. Ou seja, nós temos divergências, sim, precisamos conversar sobre essas divergências, e um evento como esse assim é fantástico, porque a gente percebe que a pauta cultural, ela muitas e muitas vezes, ela conduz a unir libertários e progressistas de esquerda, e nos deixa, muitas vezes, nós conservadores, isolados. E a gente precisa encontrar o nosso espaço e participar do debate de uma forma mais ativa. Concordo. Guilherme, considerações finais? Bom, vamos lá. Eu vou complementar, na verdade, o que o Gerson colocou. Um dos argumentos que a Glória coloca a respeito do aborto, né? E na questão do aborto, embora eu gosto da grande maioria das posições da Glória, ela se coloca, inclusive, contra o movimento feminista, né? Tendo em vista que ela é uma individualista, e o que faz todo sentido. Mas nessa questão do aborto em específico,
ela é pró-aborto, né? E ela usa como argumento o seguinte: bom, contanto que a mulher ou o casal, né, que a gente não pode esquecer que nem sempre a decisão é da mulher, muitas das vezes a decisão é do homem também, a gente tem que chamar a nossa responsabilidade, até mesmo porque a gente está aqui no meio de homens, né? A gente chegou a convidar algumas mulheres, mas não conseguimos trazê-las por conta de agenda. Mas muitas das vezes o homem ele paga pelo aborto, ele pede o aborto. Na maioria das vezes, eu arrisco dizer, é o homem que não quer, tá? Então a gente tem que sempre falar do homem e da mulher, né? Então ela diz: se não for pago com dinheiro público, tudo bem. Isso a Glória eu já a vi falando sobre isso. Para mim, isso é um argumento extremamente raso, porque ele simplesmente desconsidera a vida humana que está ali dentro do útero da mulher. É o tipo de argumento que é como se desconsiderasse que existe uma vida humana dentro do útero e que aquela vida não conta, né? Como se não contasse, né? Quer dizer, fazendo uma analogia, desde quando eu mandar matar alguém com os meus recursos próprios, deixou de ser imoral, né? Agora, se estiver dentro do útero, tudo bem? Não faz sentido isso. E aí vem agora um outro argumento, que aí já não é da Glória, mas um argumento dos progressistas, né? Muito usado também, um argumento do meu corpo, minhas regras, né? O aborto é uma questão exclusiva da mulher, né? Eles costumam falar. Então a mulher é que tem que decidir. Ora, e o pai não importa? A opinião do pai não importa? Para eles, não. E a criança? Ninguém pensa na criança. Tem uma criança ali dentro, aquela vida que está ali. Como assim? A liberdade da mulher passa por cima do direito à vida de uma criança. São dois valores aí importantíssimos que não podem... É óbvio que eles não são absolutos. Há casos em que a vida pode-se até discutir moralmente se tirar a vida de outra pessoa, dependendo da situação, uma legítima defesa. Mas num caso desse, por pura escolha, conveniência, não... Era indesejado? Como assim era indesejado? Então, eu vou colocar aqui para encerrar a minha opinião aí, as minhas considerações finais, uma analogia que eu criei para esse caso em específico, que é a seguinte: se eu tenho uma pedra de diamante, vem alguém, furta aquela minha pedra e para que eu não pegue de volta, ele engole a pedra de diamante. A partir do momento que ele engoliu aquela pedra, que aquela pedra está dentro dele, passou a ser propriedade dele? Exato. Fica então essa reflexão. Obrigado aí a todos. Beleza. Então eu agradeço aos dois debatedores, né? Falaram bastante, muito legal. E se você gostou do vídeo, convidar a assistir também aos próximos do M30. Vamos debater vários temas interessantes que vão ser colocados no seu devido tempo a contento. Agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.